coisa grande, cara. Tá no ar, hein? Tá no ar o Tecnofilosofia de hoje com um convidado que é o Matheus, filósofo amigo do Rodrigo, que também vai falar de religião. Tecnofilosofia. Foi mal aí, Matheus. Tecnofilosofia. Não, que isso? Agora, se me conta isso agora, eu aqui... Não, que isso? Vai ser hoje. Matheus, você já escreveu muitos dos posts de LinkedIn? Putz, tô horrível nisso. Mentira, sou bom, mas... É bom de post no LinkedIn, não, mas acho que você já viu os posts do Pedro Setúbal? Tem que mostrar nossos posts aí para Olha, entender onde ele está se metendo. É coisa de alto nível, entendeu? É sem IA. Os nossos Mas eu tinha um bagulho antes para mostrar, na real. Mostra aí. Antes do texto. Eu tava aqui, antes de entrar na call, eu tava fazendo um agent que ele cria uma religião. Aí, tipo, qual que é a parada? Ele começa aqui numa meditação que ele tem acesso a várias tools, assim, várias ferramentas que ele pode puxar. E aí, o que acontece é que ele vai podendo puxar textos bíblicos e textos de outros livros sagrados. Oi? Aí ele pode puxar textos bíblicos, textos de outros livros sagrados, ele pode escrever coisas, e no fim do dia, o que é esperado é que, eventualmente, ele consiga escrever as reflexões dele sobre os textos que ele está lendo e poder fazer uma religião no futuro, sacou? Então, tipo assim, se eu dou Start Meditation, ele começa aqui, tipo, no ciclo 1, que é a Gênesis. E aí ele começa aqui, que é o profeta, e ele começa aqui, Awaken First Time, e ele começa a interar com vários textos, né? Então ele consegue acessar, tipo, a Holy Bible API aqui, que é uma API que ele consegue ler a Bíblia, e aí ele vai inteirando aqui sobre várias passagens da Bíblia e tal, refletindo, e ele cria reflexões aqui. E essas reflexões, elas são salvas em arquivos aqui, sabe? Então, às vezes, ele está refletindo sobre tópicos, ele fica inteirando sobre aqueles tópicos. E aí, uma vez que ele itera sobre esses tópicos, ele vai construindo as suas reflexões aqui, e epifanias. E aí, a ideia é que ele vai, durante esse processo, inteirando cada vez mais e tendo cada vez mais uma religião mais completa, mais complexa, sabe? Mas só Bíblia. Só Bíblia. Então, nessa primeira edição ele só tem textos bíblicos. Nessa demo aqui. Mas é interessante, eu já vi que são legais. Às vezes ele escolhe um tema para refletir, assim, sabe? Às vezes do nada ele chega e fala assim, não, eu vou refletir sobre free will. E ele começa, tipo, a interar sobre free will até que ele para de interar sobre isso. Ele dorme, ele seta goal, ele tem belief update, assim. E aí depois ele começa a interar de novo sobre outros assuntos. E tudo isso é guardado na memória dele, sabe? Então ele vai tendo memória das coisas que ele inteirou. E ele pode olhar até os próprios versículos que ele cria. Ele pode olhar até as próprias reflexões. Então ele gera uma reflexão, ele pode ir lá e ler a reflexão que ele criou, enfim, sei lá, e criar uma nova reflexão dela num outro tópico, sabe? E aí é isso, ele vai criando aqui, ó, essas paradas, sacou? Ele tem umas anotações que ele escreve no caderno dele, sacou? Ele tem um aqui que ele não tem título. Aí ele fala aqui sobre Garden of Life e tal. Enfim, uma viagem. Ô, Rodrigo, mais uma dúvida. Como que ele seleciona os temas? Eu não dei prompt, né, como ele seleciona os temas. Para adicionar um fator aleatório, às vezes eu jogo nele alguns versículos da Bíblia aleatórios, na Bíblia inteira, sabe? Eu jogo para ele o versículo. Aí ele pega o versículo e às vezes ele vai para um caminho meio maluco, sabe? Entendi, mas você dá um prompt para ele, porque eu estava achando que ele era um agent filósofo que passava a vida toda filosofando. Não, eu só dou o prompt inicial, eu só dou o start, que o start dele é muito simples, o start dele é extremamente simples. As iterações que ocorrem a partir do start dele, inclusive eu fiz um mecanismo que o prompt dele muda ao longo do experimento, e o prompt dele vai mudando de acordo com o que ele vai escrevendo, sacou? Então, o que significa que se eu der play nesse aqui, der play numa outra simulação, eles vão divergir, eles vão para outros lugares, sabe?
E você pode trocar ideia com ele também. Então você pode ir vendo quais são as reflexões que ele teve a partir dos textos, sabe? A partir dos caminhos que ele tomou interpretativos daquelas textos todos. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira é qual modelo que você usou, se você já criou um modelo do zero. E a segunda dúvida é se ele tem um histórico de simulação. Pelo que eu entendi, cada simulação seria meio que uma gênese diferente. E aí ele vai iterando e vai crescendo o lore dele a partir dessa simulação. E se ela fica salva, alguma coisa assim. Não, tipo, a única coisa que fica salva são as reflexões e os escritos. Eu só consigo saber os escritos dele, é a única coisa que eu tenho acesso, sabe? Porque a ideia era, tipo assim, se eu colocasse ela para meditar o tempo suficiente com textos que são reflexivos o suficiente, eu acho que eventualmente ela começar a produzir alguma coisa, sabe? E talvez fosse coisa nova, não sei, mas essa é a moral da história. E aí, para ter esse fator estocástico que eu acho que é essencial, aí eu fico jogando versículos aleatórios, mas não precisa ser versículo, poderiam ser outros textos, entendeu? Então, ela pesquisa por vontade, para agência, entre muitas aspas, porque ela pode selecionar uma ferramenta e buscar na Bíblia o tema amor, se ela achar relevante, mas ao mesmo tempo ela tem essa parte estocástica que aí não é só a agência dela, que é esses fatores externos, sacou? Tá, e o modelo? Você que criou do zero? Não, isso aqui é um GPT-4 for e mini. Ah, boa. Era isso que eu queria. Não, é simplão. Ele é baseado totalmente em linguagem, né? Oi? Ele é baseado em linguagem, mas ele tem acesso a outros textos, porque se você está usando o GPT, ele está conectado na API ou você baixou o modelo? Não dá para baixar o modelo da OpenAI, isso aqui é na API. Então é tudo Não é Tem o OSS que dá pra você Ah, baixar. bom, sim, mas não é o caso, esse aqui é o for mesmo. Interessante. Então, se dá para criar, por exemplo, uma coisa do zero, por exemplo, você está usando a Bíblia, né? Mas ele está sempre meditando em cima desses textos. Você colocar, tipo, um texto, sei lá, Nietzsche, e tentar criar uma religião em cima de outro, sei lá, um filósofo que não necessariamente é um religioso, aí também dá para fazer um experimento assim, por exemplo? Sim, total. Cara, isso aqui, é porque a gente tá falando de religião, mas isso aqui, na real, aqui é até uma parada que eu tô tentando entender melhor, sabe? Tipo, o quanto que eu consigo colocar várias ferramentas para que ela use e leia vários textos de acordo com o que ela realmente precisa, entendeu? E aí, tipo, tô testando aqui, sabe? Como é que funciona essa parada, mas é bem maneiro, já curti já. Antes de passar para o Terra, eu ia perguntar uma última coisa que eu acho que ia ser interessante, acho que não tem ainda, porque é uma demo, mas tem alguma tool de rituais, porque todas as religiões envolvem rituais. Então, acho que ia ser interessante se ela criasse rituais também. Cara, qual que é a diferença dos textos? O que define algo como um texto religioso? Porque está dizendo que outros textos você botaria assim, textos antigos não seria o texto religioso, né? Se a gente pegasse os primeiros textos. Estava pensando qual que é o acesso de informações que ele deveria ter, quais textos a gente bota. Porque, de alguma forma, se você bota texto religioso, você já está enviesando para um lado religioso, né? Se você bota outros textos que não são necessariamente religiosos, mas podem levar à gênese religiosa, sei lá, queria só ouvir você, assim, tem outros textos que a gente poderia botar, qual que é a diferença de uma Bíblia para um outro texto, o que tem num texto religioso que não tem num texto normal? É isso. Pô, essa pergunta é muito complexa, cara. Porra, mano. Cara, a gente aí que tem uma religião, a minha pergunta foi complexa, cara. Não, mas eu acho que nesse caso da Bíblia aqui, ela não está tentando explicar sobre metafísica, né? Tipo, pelo menos não sei, na verdade. Tá, Matheus?
Cara, essa pergunta é muito difícil. Qual é a diferença entre textos religiosos e textos, sei lá, pô, se pegar a metafísica de algum filósofo aí. A questão é que, pô, eu tava pensando aqui, tem uma dimensão psicológica muito importante nisso que você tá fazendo, assim, tipo, se você colocar no chat aí com um cara e falar sobre, sei lá, sobre amor, a ideia é que você tem um fator psicológico no movimento religioso que as pessoas são altamente influenciadas pelo texto bíblico e pelas, digamos assim, epifanias que surgem do texto bíblico, porque as diversas interpretações da Bíblia, elas apontam para um lugar em que as pessoas são psicologicamente influenciadas. Então, por exemplo, muita gente se salva de pensamentos suicidas porque tem uma epifania com o texto bíblico, sacou? E isso é muito louco, porque eu acho que a parte mais interessante para mim foi a parte que você consegue interagir com essas epifanias que estão sendo colocadas. E aí que entra a ideia interessantíssima, que é colocar outros textos, tipo, se você botar uma metafísica muito louca aí, uma metafísica, sei lá, do indo-arábico antigo, sei lá, uma coisa de um filósofo muito doido, pô, ia ser muito maneiro. Ver como é que conflitam esses, digamos assim, esses pensamentos. Bem legal. Então, eu acho que também nesse caso, como esses modelos foram treinados majoritariamente em dados de origem cristã, eu presumo, eu acho que seria até meio complexo, assim, se eu colocasse um texto tipo um indo-arábico antigo, sabe? Sei lá, não sei nem, eu não sei nem bem como é que, para qual caminho, tipo, iria, né? Porque daí seria uma interpretação da literatura cristã do indo-arábico antigo. Sei lá. Mas é isso. Eu acho que ia ficar muito legal se você alimentasse com os textos do Sen que eu falei, porque ele tem exercícios mentais muito específicos. Eu mandei um link aqui. Tem, tipo, meditações específicas. É que ele é cristão, mas ele não necessariamente usa Jesus, o nome Jesus, em nenhum momento. Mas ele tem esse viés. Tipo, tem uns exercícios bem interessantes. Tipo, nada do que eu vejo nesse lugar onde eu estou é real, ou significa alguma coisa. O mundo não existe, coisas nesse sentido, sabe? São exercícios meditativos voltados para a desconexão com o mundo mesmo. É como se fosse quebra de simulação. Sugestão. Pergunta pro seu agente aí, mano, qual que é a diferença dos textos religiosos para os textos normais. E pergunta para ele que outro texto ele gostaria de receber. Deixa eu ver, então. Rodrigo, você não tinha entendido primeiro que o The Prophet era uma criação sua? A criação minha? Então você está... Faz isso, mano. Esses caras é a máquina. Incrível, incrível. Eu acho que... Fiquei pensando assim, primeiro quando a Bíblia foi a referência, fiquei pensando que eu acho que a religião artificial ela vai estar mais, eu acho, ligada a textos orientais do que ocidentais, pensando no papel da China. Caralho. Pode crer, profundo, né? Pensei. Uma segunda coisa que aí eu fiquei curioso para pensar assim, se ele tivesse acesso a vários textos tidos como sagrados, então, tipo, Torá, Alcorão, uns textos lá dos budistas, eu nem sei, eu ignoro o que se passa no Oriente, então, das religiões lá da galera do Oriente, botar tudo nisso, taoísmo, isso. E também botar Shannon, o Attention is All You Need, textos fundamentais do estágio atual da civilização artificial. Ah, entendi onde você quer chegar. Que com essa curiosidade. Então, mas eu, sei lá, volta. Ah, vai lá, Carlos, calma. Eu tava pensando aqui, velho, nesse contexto todo religião artificial, tipo, pra que serve religião, né? E aí, tipo, acho que um resumo, assim, muito
Too Long Didn't Read, tá ligado? É tipo, a conexão, né? Do humano com o transcendente, né? Religação e tal. Na real mesmo, velho, eu acho que ia ser muito louco se a gente fizesse uma religião pras IAs, mano. E ela entendesse que o transcendente dela era ela ser incorporada e ela virar um humano. Então tudo que ela tem que fazer é tentar virar uma pessoa. E aí vai ter os dogmas lá, tipo, não acabe com o mundo, não exploda a Terra, não acabe com os seres humanos. Você deve virar um humano. Esse é o nirvana da religião das IAs. Aí, ao invés da gente pensar em criar uma religião que é das IAs para os humanos, uma coisa diferente, velho. Das IAs para as IAs, e a gente usa isso como ferramenta para ela não subjugar a gente e fazer o rogue mode aí, apesar de eu achar que não tem nenhuma possibilidade disso, porque falta incentivo, né? Não tem porquê. E se pensando numa religião para IAs, tipo, as IAs são religiosas e elas seguem um próprio credo, assim. Esquece Bíblia, cristianismo, esses bullshit aí, é tudo para ser humano, velho. Eu queria ver o que toca as IAs, mano. Quais são quais são os padrões que elas teriam medo, assim? O que são os mandamentos para IA, velho? Isso aí que eu acho que é o ponto, assim. Mas a gente voltou, cara, eu acho que religião só tem quando você morre. Se não morre, não tem por que ter religião. Que isso, cara? Claro, é óbvio isso. É toda a discussão que a gente teve no Artificial Consciousness. Você só vai ter consciência, essas coisas, quando você morre. Você vai ter uma religião. A religião vem como uma resposta para a finitude. Vai ser, eu vou pro céu, se eu fizer, eu vou pro inferno, ou eu vou viver com minhas virgens, se eu não sacrificar. Ou é tipo uma pegada assim, mano, não sou budista. Eu acho que é isso. Por isso que tem uma religião. Elas não vão ter religião se elas não morrerem. E é toda a discussão que a gente está tentando fazer lá, tentando forçar a religião, a morte, que seria a morte para as reais. A gente não conseguiu chegar em um lugar muito concreto ali, porque a morte é muito efêmera. É muito pouca. Vou te deletar. É um medo muito. Ela sofre pouco, mano. A gente tem que fazer ela sofrer mais para ela ser religiosa. Isso. Porque um dos objetivos da religião é ressignificar o sofrimento, mano. E então, o medo. E o medo, exatamente. A gente tem que descobrir quais são os mandamentos, o que ela vai se cagar de medo e forçar isso aí. Ela sempre pode copiar os negócios dela, ela pode trocar de corpo, ela não morre, se o tempo não passa. Ela não tem. Imortal, né? Em resumo, a IA é imortal. Se fosse imortal, você ia ter uma religião? Eu acho que não. Não. Exato. Eu também queria falar isso, que eu acho que quando o Carlos perguntou para que a religião serve, me parece que ela serve para explicar a vida e a morte, que são duas coisas que a gente simplesmente não sabe do que se trata. Dá sentido, mano, pra gente parar de ficar perguntando pra que a gente tá aqui e fazer as paradas que quem manda quer, entendeu? É isso, é controle, velho. Me parece que a IA não tem nem vida nem morte, polêmico. E nem alma. E nem alma. Justamente, porque a alma, né? A alma, inclusive, é o que liga, né? A vida com a morte. É o que faz. Pois é. Lari, Eva, depois Rodrigo. Matheus, dá uns palpites mais também. Você não aparece aqui sempre. É bom ouvir vozes diferentes. Lari. Uma filosofia boa desse tipo, Matheus? Essa filosofia é boa. Essa filosofia aí... É de alto nível não é da essa. faculdade, não. Eu ia falar sobre a questão da morte. Eu também concordo. Eu concordo que o fato de sermos seres que tem a conexão, que tem essa relação com a morte, a religião ela surge aí também para meio que dar um sentido pro pós e pro antes e para o próprio espírito. Só que às vezes também, além da morte, pode ser também a origem, o que as por exemplo, o que as mantém ou de onde você surgiu, né? Porque algumas religiões sabem que se você morrer, você nasce de novo. Por exemplo, o espiritismo e outras várias acreditam em reencarnação. Então, mesmo morrendo, ainda assim se tem medo, mesmo sabendo que você vai nascer de novo. Então,
a motivação de quem já sabe que vai morrer e vai nascer de novo, é claro que vai ter medo da morte de qualquer forma, é meio que uma de evolução do espírito, então você se tornar mais próximo da perfeição. Então, talvez a IA teria que ter uma outra motivação, uma motivação de poder, ou então um ser tão poderoso quanto Deus, que quem busca iluminação ou estados elevados de consciência já não está mais pensando na morte, porque sabe, é claro que assim, uma coisa é eu falar, a morte não existe, outra coisa é eu acreditar fielmente que se eu não, que eu posso pular de uma janela e vou continuar, meu espírito intacto, porque essa não é a realidade, mas olhando para esse contexto de evolução, pode estar mais ligado ao acúmulo de poder dela. O que seria valoroso para ela acreditar que ela pode ser melhor do que ela é hoje, ou uma versão final dela mesma, uma versão icônica, um ícone, como Jesus ou outros profetas são ícones, né? Mas esse ponto aí da morte, eu acho que a gente está a poucos passos disso. Porque, tipo, no fim do dia, de um ponto de vista puramente conexionista, eu poderia dar o upload, sacou? Dos meus padrões neurais em uma parada e experienciar a morte biológica, sabe? Daí tem todas as implicações aí, né, disso. Do tipo, sou eu ainda? Todas essas outras perguntas. Mas a nossa morte está puramente conectada a qual é o sistema que está expressando a nossa consciência. Então, no fim do dia, eu não vejo por que uma IA não poderia, em algum momento, ser colocada em um tipo de material que tem data de validade, sabe? E que se ela tivesse percepção de que ela está nesse material com data de validade, ela poderia desenvolver. Concordo, a gente queria o embodiment, o projeto inicial lá do Consciousness era literalmente colocar uma IA no corpo desconectada e ver se ela sentia medo, alguma coisa, o embodiment. O embodiment é o que te prende ali, a desconexão. Mas eu acho que o upload, mudando um pouco, o upload dos seus neurônios, dos seus pesos, fazer o download do seu cérebro, não resolve a morte biológica. Vai aparecer um outro Rodrigo lá num espaço virtual, mas você, biológico, está aí ainda, você ainda vai morrer. Você não resolve muito a questão do que acontece quando você morre. Então você acha que eu sou eu, o que faz eu é essa... Não, eu não falei nada disso. Eu falei que você ainda vai experienciar a morte. Um outro ser vai aparecer dentro do computador e vai fazer. E esse aí vai estar fudido também por outras razões, porque quem vai ser. Mas ela não precisa saber que ela está Ele é outro ser? Hã? Ele é um outro ser? Eu acho que ele é um outro ser, completamente outro ser. Ele vai compartilhar com você só a sua história passada, toda a história futura é dele. É dele, perfeito. Conseguir, tipo, aprender coisas que ele aprendeu lá. Como é que ele vai te transmitir de volta? Pode ser que você tenha um upload aí, você pode downloadar as coisas dele, mas mudar os seus pesos, mas vocês não vão estar conectados, você não vai estar vivendo ali as coisas ali. Eu acho que é outro ser completamente. Ele tem outro substrato. Mas então se eu... mas a questão é substrato? Não. A questão do substrato. A experiência subjetiva dele, depois que ele começa a existir lá, é outra. É outra pessoa. Se você concorda que a definição do que você é o acúmulo das suas experiências, a partir do momento que ele tem uma experiência diferente da sua, é outra pessoa totalmente. Eu não Então, vou dizer eu daqui a um minuto sou outra pessoa também. Sim, e é mesmo. E daí? Bom, mas então, whatever, se eu dou upload ou não. Aí sou eu, só que... Whatever, você fazer o upload não resolve a tua morte biológica. Você aí, Rodrigo, você ainda vai... Você vai continuar se fudendo aí, velho. Seu trend line vai continuar. Você vai lembrar Você vai lembrar das coisas que viveram no seu embodiment. Você vai lembrar disso aí e tu vai lá, na hora que você morrer, tu vai morrer. Você não vai... Quando você, biológico, morrer, você não vai aparecer lá no... A não ser que você pouco inocente achar que você pode controlar a morte. Tem um pouco inocente. No livro do Kurzweil, How to Create a Mind, ele descreve dois cenários. O do upload do cérebro, você vai uploadando seu cérebro lá e aí vira uma outra pessoa. E na sua troca na Cyborg, você vai tipo trocando as coisas no seu corpo. E aí uma hora você vira um ciborgue e você nunca morre.
e você não tem uma réplica sua, você de alguma forma vai se transmutando nesse negócio. Aí beleza, se você se transmutar ali, não for o download, eu acho que realmente talvez você consiga escapar da morte biológica. Eu acho que vai ser uma coisa assim interessante se a gente realmente viver nesse universo de vivos de carne e osso e outros, né? Outros que ficaram, as continuações da galera. Não sei se isso vai ser no nível de robô ou se realmente os corpos físicos estarão só deitados na cama, obesos e com as suas próprias imagens técnicas interagindo nesse mundo em que vivos e mortos interagem. Agora, eu gostaria de perguntar ao Rodrigo se é um exercício retórico ou se você realmente acredita que você é os seus neurônios e pesos cerebrais. Eu nem acho que eu sou os neurônios, tá? Ah. Nem era esse meu ponto. Mas é um exercício retórico, eu quero deixar o disclaimer, mas eu não acho ele absurdo, tá? Eu acho que ele é uma hipótese razoável para explicar o universo. O que eu quero dizer é, eu estou dizendo que se os meus neurônios continuarem parados e aí o meu padrão de ativação só cessar, eu fico inconsciente e, portanto, deixo de ser eu por um tempo, tá? Até eu ganhar consciência de novo e voltar a ser eu com um lapso temporal. Sacou? A reencarnação. Não tem encarnação. Dormindo, você dormiu, você deixou de ser você, então. Não, dormir não, dormir eu tô cheio de atividade. Eu tô falando tipo de um sedativo super poderoso, com coma, sacou? Com muito pouco sinal. Então, tipo, se eu ficar com muito pouco sinal por muito tempo, portanto, tipo assim, você agora, você é uma quantidade de padrões de ativação muito restritos, porque se eu te dar DMT vaporizado agora, tipo, seus padrões vão mudar completamente e você vai começar a expressar uma nova versão sua. E é tão intensa essa versão que as pessoas elas relatam que elas realmente são pessoas diferentes, pô. Então, tipo, no fim do dia, você acha que é você, mas não são os seus neurônios que fazem você ser você. São os padrões que eles estão agora, nesse exato momento, sendo espremidos, expelidos pelos seus neurônios, entendeu? Você é os seus padrões que os seus neurônios fazem. Você não é eles. Tá, então seria. Vale por você. Nós somos a consequência do pensamento, né? Tipo, eu penso e aí eu existo. Eu não existo e depois eu penso, né? Ah, meti uma filosofia aqui porque a gente tem convidado especial. Mas tipo, o que você disse existe o pensamento, os pensamentos, o conjunto neural ali e o conjunto de, sei lá, vários dados que talvez estejam interligados também invisivelmente numa grande matrix. E aí, por isso, quando eles estão ligados, aí eu existo. Eu não existo previamente como uma forma de existência, sei lá, abstrata, e aí eu expresso os pensamentos. Isso é uma pergunta. Você se vê assim, você se vê primeiro pensando e depois a sua existência existe. Se você parar para pensar, olhar para si mesmo agora, fizer um exercício meditativo, você primeiro existe ou você primeiro pensa e aí a existência é consequência? Sei lá, fala aí, Matheus. Sei lá, Eu sabia que Olá. ele ia falar isso. Não, eu tava pensando, porque na tradição da filosofia, e pô, a gente está trabalhando em metafísica da mente, a ideia é que você vai ter, na filosofia, você tem... A gente não faz experimento, a gente não vai ao laboratório, né? Você tem, pelo menos eu defendo assim, também uma filosofia parcialmente armchair philosophy, mas parcialmente, porque a gente tem que ser cientificamente orientado. Mas a ideia é que a gente vai trabalhar com experimentos de pensamento. E aí tem vários experimentos de pensamento dentro da tradição filosófica que desafiam essa ideia de que a nossa mente pode ser reduzida a estados neuronais e tal, e tal. Um experimento de pensamento que foi criado por um cara chamado Hilary Putnam, que é um experimento chamado Brain of Ed, que é aquele... Imagina um cenário em que você tem um cérebro numa cuba, cheio de formol e tal, e tá ligado a um computador, supercomputador e tal, que a partir de choques no seu cérebro, de estimulações de certas regiões cerebrais, você consegue reproduzir, por exemplo, a experiência de ver vermelho. What is like to see red? A ideia é a gente
aquele cérebro ali a gente pode identificar como você está tendo aquelas experiências, porque aquilo, tecnicamente, é uma simulação que está acontecendo. Você está simulando no cérebro do Rodrigo, que foi retirado depois que ele morreu, está simulando uma experiência de ver vermelho. A questão central é o Rodrigo que está vendo vermelho ali, aquele cérebro se reduz ao Rodrigo. E a ideia é que muitos filósofos vão responder, e eu estou um pouco de acordo com isso, é que um dos problemas da gente reproduzir artificialmente a consciência é que esse what is like to see red não é exatamente uma experiência subjetiva, é só uma indução artificial. Então, a ideia é que a gente não conseguiria reproduzir consciência em meios artificiais. Então, a gente não... Parece que tem um resquício subjetivo que a gente não consegue explicar consciências em termos neuronais. Então, a ideia é que não seria mais o Rodrigo ali, seria o Rodrigo 2, que seja, mas seria um Rodrigo artificial, digamos assim. A réplica do Rodrigo sem, digamos assim, uma mente corporificada. A experiência pode ser what is like, tipo, ele tem uma experiência subjetiva de ver vermelho, mas não é mais uma experiência corporificada, o Rodrigo tendo a própria percepção do próprio corpo, ele sabendo como se movimentar no espaço, é um outro tipo de percepção. Isso que é interessante. Então, a ideia é, a resposta final, segundo essa tese que eu estou advogando, é que não seria mais o Rodrigo. Então, o Rodrigo não pode ser reduzido aos padrões neuronais dele, porque tem um paradigma de mente corporificada que a gente tem que levar em conta, entende? Para você reproduzir consciência e tal. Eu posso reproduzir todos os átomos do Rodrigo, não precisa reproduzir só os neurônios dele. Exato. E aí seria o Rodrigo? Boa. Então, acho que sim. Acho que sim. Nessa percepção, sim. A questão central é o lapso temporal que o Rodrigo tá falando aí também. Porque para você reproduzir ele, ou seja, um clone, você teria que seja, sei lá, poucos segundos, mas teria esse lapso temporal importante, que a história do Rodrigo já não seria mais a mesma, a gente abandonaria a história antiga do Rodrigo. Isso que é complicado. Teoria da identidade, filosofia. Eu tenho uma pergunta sobre essa questão da identidade. Nós somos, em alguma parte de nós, imutáveis, ou tudo o que nós somos é dependente do espaço-tempo? Porque você falou do Rodrigo, depois de uma certa experiência de desliga e liga ele de novo, ele já não é mais o Rodrigo, mas também eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem, mas devido às minhas experiências passadas e o acúmulo desse conhecimento, eu faço meio que eu puxo de novo todas as informações e tenho uma ideia de linearidade, né? Mas se, por exemplo, eu entrar num buraco de minhoca, sei lá, ir para outro canto do universo, aí eu volto 30 anos mais velho e só posso um segundo aqui, tipo, eu posso dizer que eu sou a mesma pessoa? Tipo assim, a pergunta é mais essa questão de prisão dentro do espaço-tempo, e a identidade está dentro disso, ou se existe alguma parte da existência que estaria fora do espaço-tempo, fora dessa matriz mesmo. E ela é meio que eterna, sabe? Algo puro ou impecável, assim, tipo, intocável, sei lá, incorruptível, sei lá. Essas palavras, assim. Sim. Eu acredito que se isso existir, essa matéria imutável, digamos assim, subjetiva, ela não é cognitivamente acessível aos seres humanos. Essa é a minha hipótese, sei lá, derivada de, não sei. Mas a ideia é que eu acho que, tem uma tese que é muito atrativa dentro da metafísica da mente, que é chamada panpsiquismo. Proto-panpsiquismo, na verdade. A ideia é que, a nível mais fundamental, a matéria ela tem consciência. Todo tipo de matéria. Uma rocha, um átomo, etc. A ideia é que essa consciência, ela é proto, na medida que a matéria vai se desenvolvendo, e chega um ponto específico em que essa consciência ela se expressa no aspecto subjetivo que a gente conhece, como a gente conhece, sabe? Nossa consciência, como quando a gente fala que a gente está consciente dessa experiência de vermelho, etc, etc. Mas a ideia é que essa tese é atrativa porque parece que ela preserva essa imutabilidade que a gente tende a ficar relutante nas nossas discussões sobre identidade, sabe? Por exemplo, muita gente aí falou de alma, assim, porque esse Rodrigo não vai ter uma alma, um espírito. Isso é verdade. Mas em que medida a gente não pode falar de alma e espírito em termos materiais mesmo?
digamos assim, por que a gente faz postulações sobre os aspectos fundamentais da matéria, e por que não uma formulação nesse nível, assim, tipo, é uma protoconsciência que está acontecendo. Como existem, a nível fundamental da matéria, existem propriedades da matéria que funcionam de tal e tal maneira, a nível subatômico, por que não consciência também? Bem, isso é uma tese bem interessante. Mas tem problemas. Eu estava aqui tentando formular o meu atual entendimento, que é assim, eu acho que nós continuaremos mortais. Elas é que serão imortais, porque são justamente inanimadas. Aí eu me dei conta que esse inanimado, ele se relaciona com a alma, e fui ver aqui que o latim o inanimado vem do latim inanimatus. Na Wikipédia, olha que interessante isso, fala assim da alma. Etimologicamente deriva do termo em latim ânimo ou ânima, que significa o que anima. Sendo a vida de cada organismo não sendo eterna e nem separada do corpo, exatamente pelo contrário, alma não é o mesmo que espírito. E aí depois ele desenvolve, aqui é só o primeiro parágrafo da Wikipédia, depois ele vai falar, eu acho que como a alma foi interpretada como espírito pelas religiões, mas etimologicamente não, é aquilo que anima. Pô, foda ser ateu nesses momentos, mano. Eu não tinha nada de alma nem espírito, velho. É complexo. Mas você acredita que você é só os seus neurônios ou tem Eu algo acredito que eu. que te anima? Não, acho que é só. Acho que é só essa máquina, esse código. Eu acho que isso só. Acho que não tem nada além. Adoraria que tivesse, mas assim, acho que ele seria explicável. Acho que não tem nada assim especial. De alguma forma, parece que alma, espírito, não, uma coisa especial. Acho que se existe, se é alguma coisa que é além do que a gente percebe hoje, da física, da química, da biologia, esses sistemas complexos que surgem aí por algum motivo, eu acho que eles são explicáveis. Eu não acho que existe um propósito especial. De alguma forma, parece que a alma te dá alguma uma coisa especial, assim, que não tem nem como explicar. Não é computável, não é experimentável. Então não, eu acho que a gente é só isso aqui mesmo. Pra que a gente precisa da alma? Eu não acho que precisa de alma. Perguntando pra mim? Ou pro Pedro? Não, é pro mundo. Para ele mesmo. Não precisa de alma, cara. A gente é animado sem alma, pô. Eu Não, acho. eu acabei de dizer que o animado, justamente, entendeu? É a alma. O ânimo do latim é o ânimo. Você não consegue Tem lá atrás. o fato da ciência é porque a gente hoje em dia vive sob o poderio da ciência, né? Todo o discurso ele é orientado pela ciência. A ciência Quem dera se fosse. o que é certo e o que é errado, em última instância. Todo não. Todo. Se fosse todo, aí eu acho que é um outro sistema. De alguma Não forma. que a ciência esteja difundida, que as pessoas tenham acesso aos avanços científicos, nada disso, mas o seu próprio discurso agora, assim como o discurso de quem prega qualquer coisa, entendeu? Eu sou um pregador da ciência. Análise, querem dizer que é ciência, um monte de coisa querem dizer que é ciência, e quem está mais advogando por esse discurso científico mais na linha de frente vai dizer, não, se a ciência não explica, não é verdade, nada que a ciência não explique, Mas não é assim, verdade. ela é um sistema autocorretivo, que essa é a grande diferença para as religiões, que as religiões elas centralizam a informação ali, elas não têm um sistema de autocorreção. Isso está no livro que tu me deu de presente de aniversário, lá no Nexus, que é um livro muito bom. O fato de eu dar não significa que eu endosso o É um autor. livro muito bom, estou te recomendando para você ler o próprio livro que tu me deu. Não significa nem que ele leu. Qual que é o livro? Não, nem li. Nexus, é muito bom, cara. Qual, do Harari? O Harari explica a diferença entre a religião e a ciência. E aponta vários problemas da ciência também. Mas eu acho que é muito parecido. São formas de organizar o conhecimento, ou explicar a vida, a existência. Se fosse uma religião, a ciência seria da religião da ciência, que é o jeito que eu tenho que explicar o universo. Concordo, 100%. Apoio, divulgo e ainda pago o dízimo.
Fala, João. Pô, nessa última parte, vocês comentando o Terra comentando da alma, eu me peguei pensando assim, faz sentido a gente falar de alma, de espírito, sem acreditar ou sem dar a possibilidade dela ir para outro lugar? Porque se ela está sempre atrelada ao mesmo corpo e você não acredita que ela vá para nenhum lugar depois disso, por que dissociar? Por que criar outro nome para isso? Se você está criando um outro nome para isso, você está associando ela com algo fora do corpo, seja depois, seja antes. Então eu só fiquei nessa brisa assim, pô, se a gente está falando de alma, faz sentido falar dela num cenário em que não tem para onde ela ir, depois, durante, enfim. Só fiquei com essa brisa aí. Eu acho que, só respondendo o que o João estava falando, a grande diferença entre esse conceito de alma, existência extracorpórea, e a gente criar uma simulação de nós mesmos através de acúmulo de dados e linguagem, é que em uma a gente tem controle, mesmo que estatisticamente falando, e na outra nós não temos o controle. Nós colocamos o controle numa divindade que nós não conhecemos. É como se a gente estivesse criando um novo ser, como se nós fôssemos Deus. E quando nós deixamos o controle para o acaso, né, para algo que nós não temos controle, aí a gente entra mais no conceito religioso, em que você não sabe da força que está regendo o controle sobre você mesmo, sobre para onde você vai, o que vai acontecer com você. Botei aqui no Google aqui, quais são as religiões mais estranhas do mundo, não satíricas. Agorismo. Igreja Maradoniana, Movimento Príncipe Philips. Foi mal, acho que eu viajei aqui, pessoal. Foi mal ali. Nas religiões bizarras? Eu tinha botado uma assim, as mais estranhas do mundo, aí tinha uma que era o pastranismo, que era uma religião que venerava o... Você conhece, João? Caralho, velho. O monstro espaguete, mas era uma religião satírica. Aí eu falei, não. Pastafarianismo, isso. Como? Eu conhecia como pastafarianismo. E faz o que essa religião? É a crença nesse deus espaguete aí, é absurdo. Mas é uma religião satírica, não é uma religião, assim, perfeito. séria. Mas, assim, é que é difícil, cara, para quem não é... Para mim é muito difícil conseguir entender... Tem até empatia, eu acho, para pessoas que acreditam. Então, para mim é muito difícil entender críticas assim. Mas não são críticas, eu acho. São limitações, né? E limitações e entendimentos que essa é uma das possibilidades discursivas de você entender o que é tudo, verdade, sentido, etc. Né? Que a gente vive tão imerso nisso que é difícil conceber uma existência diversa, mas não necessariamente, né? Para mim, então, eu acho que tem alguma coisa que... Uma pergunta, Roberto, se é uma coisa talvez... Eu acho que tenho amigos que são muito da teoria da conspiração. Tendem a ver coincidências em tudo. E eu sinto que eu sou o oposto. Para mim, é tipo, cara, para mim se tivesse o antítese da teoria da conspiração, eu falo, isso é tudo aconteceu sem querer, coincidência. O cara da teoria da conspiração vê que tá tudo correlacionado. Eu vejo, é coincidência. Até assim, às vezes quando não é um bagulho real mesmo, assim, eu falo assim, isso é coincidência. E acho que talvez tem alguma coisa a ver com a propensão a ser menos religioso. Uma aceitação. Você acha que existe alguma predisposição fisiológica, biológica ou cognitiva que te leva a ser menos ou mais religioso? Eu acho que sim, cara. E eu acho que é bem na pegada evolutiva mesmo. Tipo, coesão social é um dos motivos pelo qual a gente está vivo, sabe? Tipo, acreditar em narrativas, não importa se elas são, sabe, epistemologicamente científicas ou não, é ótimo para a sobrevivência da espécie, sabe?
o Harari, no livro, ele fala desse movimento das bruxas, das caças às bruxas, que começou, e que é bizarro, a galera começou a se matar, formar doidada, assim, porque achava umas mentiras sendo propagadas, e era muito difícil escapar, porque quem fosse contra a caça às bruxas era bruxa, e era morto. E aí tem, tipo, cidades inteiras que começam a ser destruídas, porque todo mundo, de alguma forma, acaba se vinculando ali, vira tipo uma rede de história. E é bizarra essa parte do livro que os caras estão falando lá dessa Então, narrativa. E isso é, porra, eu nem sei como é que se escapa disso, né? total, eu acho que coesão social é fundamental. Eu tenho um problema, tá? Que eu acho que é sério. Que é não reduzir religião à coesão social. E eu já tentei abrir muito minha mente. Eu vi o filme lá que o Fonseca indicou, inclusive, Qual filme? que é o filme do Siddhartha lá, que é Criaturas da Mente. Esse filme é super bom, porque ele começa a investigar alguns tópicos que não são muito investigados pela ciência, como, por exemplo, a experiência religiosa. E ele tem algumas hipóteses ali, que ele até traz, validando a experiência religiosa, no sentido de importância que ela tem e de valor que ela tem que a gente precisa dar a ela de fato, mas que no fim do dia, talvez não tenha nada realmente que fuja da natureza, mas que sejam apenas coisas que a gente ainda não compreende bem o suficiente. Então ele dá o exemplo lá de incorporação. E aí, aquele processo de incorporação, ele pode ser uma forma de cérebros se conectarem através de cultura, de comunidade, de vários aspectos ali, que a gente ainda não compreende muito bem como que eles se conectam naquela rede, e como aquela rede fica coesa e complexa, e como a pessoa atinge aquele estado mental ali, que é totalmente diferente do estado mental cotidiano, e talvez ela acesse regiões do cérebro dela que são muito ligadas a questões afetivas, emocionais, culturais daquele povo, sabe? Daquelas pessoas específicas. Portanto, tem aquele lance que, tipo, se você não compartilha aquelas coisas afetivo-culturais, você muitas vezes não consegue nem incorporar ali, sabe? Então tem uma parada que está relacionada com a cultura ali. E talvez você não consiga, no dia a dia, num estado de consciência normal, chegar nesse tipo de lugar, entendeu? E isso não tira a legitimidade da incorporação. Eu acho que deixa até a incorporação muito interessante, porque ela está mostrando que você consegue acessar seu cérebro de forma completamente nova, que você não conseguiria. E principalmente é um evento coletivo, ele não pode ser um evento isolado, porque ele precisa daquela comunidade em volta para que você alcance aquele padrão, sabe, aqueles estados ali. E eu não acho que isso tira a beleza de nada, e é por isso que eu acho que é um do espírito, entendeu? E isso cria valor para a experiência religiosa. Olha só que incrível quando os seres humanos se juntam e criam esses padrões novos mentais. Muito legal. Eu acho que o Rodrigo falou, assim, vai muito de encontro com o que eu também penso como uma religião, porque eu tenho, por exemplo, tem pessoas que têm experiências espirituais, mas elas não estão dentro de nenhuma religião. Religião seria mais como um sistema social que é resultado de vários processos do território, históricos, tanto porque a gente tem religiões que são mais fortes que outras por uma consequência social ali, tem muita guerra envolvida, invasão de território, tem catequização, tem processos compulsórios de conversão também, nem tudo é porque as pessoas querem, né, tem esse lado obscuro que a gente conhece mais e acho que a gente é mais tendencioso a criticar bastante a religião e olhar por esse viés de como as grandes religiões monoteístas são avassaladoras, né, para a sociedade. E só que aí daria para fazer um experimento criando indivíduos, ou então tentar um experimento tipo com AIs ali, ou seres ali que precisam sobreviver, eles vão ter que encontrar um padrão de sobrevivência, e talvez a religião seja assim como a agricultura, então, não a agricultura, né, mas tipo, formas de sobrevivência ali, de executar determinadas tarefas que garantem a sobrevivência, a religião vai acabar surgindo dali. Tipo, é quase impossível uma sociedade não ter uma religião com linguagem.
Mas eu ia falar do livro do Max Weber. Foi um livro que fez muita diferença na minha visão sobre o protestantismo e tal. Me fez desgostar mais ainda da religião. Mas fala bastante sobre o papel da religião para fixação de algumas práticas entre vassalos e servos depois da Revolução, para quando tipo, esse sistema já não era vigente, mas o controle permaneceu mesmo através de uma nova religião. Eu não lembro muitos detalhes, porque eu li só uns trechos na faculdade, mas é um livro bem interessante. Eu ia perguntar se o Matheus conhece, porque eu acho que isso geralmente está na grade de Ciências Sociais, não sei. Talvez. Não? Tá. Não, Foda-se. conheço nada do Max Weber. Formação em filosofia no Brasil tem nada sem sucesso. Foi um erro, mas não conheço. Eu li na faculdade, eu li no ensino médio, na verdade, com o Rodrigo. Olha que interessante. Mas a gente leu no Pensadores, então a gente leu como um adolescente de 16 anos. Então... Caralho, que jovens. Meu Deus do céu. Isso foi ontem, que esses meninos são jovens. Muito jovens que isso. Quantos anos você tem mesmo? 25. 25? É. Você é um doutor aos 25 anos? Eu não sou doutor, cara, eu sou mestre. Eu Doutor? sou quase mestre. Porra, eu já que você era doutor, o Rodrigo até falei esses dias, não, o Rodrigo é doutor, lá, não é doutor? O Rodrigo, Bomete doutor. Mestre. É o doutor Rodrigo. Não, caralho. Ó, eu... Mas era mais velho também, mas 25, cara. Eu fiquei pensando duas coisas. Uma que a gente precisa passar para o post. Mas hoje já não vai dar mais, vou sair aqui. Ah, então não vamos passar para o post. A outra coisa que eu fiquei pensando é assim, o Rodrigo estava falando um negócio aí que ele disse que, não sei se foi na incorporação, ou se eu ouvi que era com substâncias psicodélicas, ou em ambos, você acessa de maneira diferente. Eu achei que ele ia falar o mundo, ele falou o cérebro. Que é o mundo, no fim do dia. Você só experiencia o mundo por ele. Mais ou menos. Mas aí eu fiquei pensando que a religião realmente, eu acho que ela permite também experienciar o mundo de maneira diversa. As figuras, os retratos de momentos de êxtase, né, de santas, é uma coisa muito louca. A incorporação também é uma coisa muito louca, se assistir a pessoa estar incorporada. E me dei conta que não tem ninguém, aparentemente, aqui que tenha uma religião, né? Uma perspectiva limitada nossa. Mas peraí, você diria que você não tem Eu não religião? tenho religião, não. Eu não. Mas segue uns dogmas religiosos que eu sei. Que dogmas religiosos? Ah, não. Não, eu tenho uma preferência. Eu sou baiano, querido. É diferente. Não sou religioso, eu sou baiano. Exatamente. Maravilhoso, essa foi a melhor. Maravilhoso. Agora encerrar então, galera. Fala aí, Rodrigo. Vamos. Não, então, para encerrar, é só porque eu acho que eu tinha uma epifania aqui e eu acho que religião é uma experiência 100% humana, sacou? Eu acho que não tem como a IA compartilhar dessa experiência porque justamente ela não tem neurônios nas configurações das quais a gente tem para conseguir se relacionar da forma como a gente se relaciona, entendeu? E, portanto, eu acho que ela não consegue criar experiência religiosa. Ela pode criar cultura, talvez. Talvez ela crie cultura, talvez ela... É muito diferente cultura de religião, sabia? Hã? Porque são esses mitos que são as histórias que te fazem se sentir identificado. Talvez ela não precise sentir, porque é isso que cultura e religião, vocês acreditam na mesma coisa, vocês sentem os mesmos sentimentos de amor ou ódio por alguma coisa que duas pessoas que não se conhecem podem ter esse sentimento de união porque elas acreditam na mesma coisa, seja Papai Noel. Mas tanto faz se a cultura se é... Ela não precisa de uma religião, porque ela não precisa se conectar com nada, né? Ela já é um ser unificado. A gente precisa ainda da religião para conseguir se relacionar.
Ela é um ser unificado que a gente quer, ela não precisaria ser um ser unificado. Ela não tem risco de morrer, ela não precisa te ajudar, ela não precisa ter uma mentira coletiva para ela sobreviver, né? Não uma mentira, pode ser que seja uma verdade, tá? Então, mas como é que você vai ter... Mas se você tem uma religião que você não tem a experiência religiosa, que é a experiência mística, que na verdade é só uma forma diferente de expressar os seus padrões ali, aí é só cultura, talvez não seja religião. E talvez seja cultura que tem algumas explicações metafísicas além da ciência. Essa é uma boa pergunta, qual que é a diferença de cultura e religião? Porque, cara, você vai ter dogmas mais... Também nem sei, porque a cultura tem uns dogmas bizarros lá, a gente come... Total, exato. Quarta-feira. Se você não vai na missa, não tem tanto problema assim, você não vai morrer também. Tem alguma... Cara, eu acho que a cultura e a religião talvez... Mas, por exemplo, não come cachorro, né? Por que não come come cachorro. Eu comeria. Pois é. Não come cachorro porque acha que o cachorro tem uma alminha quase igual a nossa. Por isso você não come cachorro? Entendimento da normal de gente que tem aí como... Mas eu não acho que tem alma humana. Filho pet, pai de pet, mãe de pet. Não vende. Se vendesse, acho que eu comia. Como vai comer o cachorro, se o pessoal... Ô, Rodrigo, mas você falou uma hora, minha internet falhou aqui, você falou que a IA não era igual a gente, porque ela não tinha neurônio. Foi isso mesmo? Não, eu falei que a disposição de neurônios, na forma como é construída, talvez até a entidade biológica importe, tá? O fato de ser uma entidade biológica importe para a forma como a gente experiencia a realidade. Justamente por ela não ter essas características, ela nunca vai conseguir expressar a realidade da mesma forma que a gente. O que eu não estou dizendo é que ela não é consciente. Ela pode ser consciente em uma outra posição dentro desse mapa multidimensional da consciência, porque eu também não acho que a consciência é um gradiente, sabe, que vai de 0 a 1. Eu acho que ela tem posições no espaço, sabe? Então, tipo, é meio panpsiquista aí, talvez, nesse sentido. Então, é isso que eu quis dizer com o fato de elas serem diferentes, entendeu? E eu acho que a experiência religiosa, ela é um fruto muito específico de onde a nossa consciência ocupa, sabe? Qual é o espaço geométrico que a nossa consciência pode ocupar, as possibilidades nesse espaço que a nossa consciência pode ocupar, entendeu? E que talvez a IA não esteja nessa esfera de consciência que a gente tem. E, portanto, ela não consegue se relacionar de forma religiosa, entendeu? Eu ia comentar justamente sobre isso, que tem a questão de até que ponto a IA tem consciência de que existe outra coisa. Porque para ela saber que existe outro, ela tem que perceber a existência dela. Tipo, ela se perceber primeiro, e aí existe o externo. Aí, a partir do momento que tem o fora e o dentro, o claro e escuro, aí você consegue se juntar a algo externo. Por isso que eu estava falando sobre a conexão. A gente tem a necessidade de conexão porque vivemos em corpos encapsulados separados. Você pode criar sistemas e modelos separados que interagem, mas até que ponto eles estão conscientes de que eles estão interagindo com algo de mesma origem que eles ou outro ser existente, e não só coletando dados de um outro sistema, sabe? É muito, tipo, uma experiência humana mesmo. Mas como é que eu sei que você tem essa experiência, entendeu? Mas de existência, a gente parte desse pressuposto. Acho que todo mundo no dia a dia parte do pressuposto que o outro existe. Pressuposto e é difícil, pô. Porque daí eu posso partir de um outro pressuposto, não? De que eu não existo, que, tipo, nada existe. Não, mas aí é outra coisa, né? Aí não envolve religião, aí seria um estado de consciência diferente. Eu existo, você parte do pressuposto que você consegue me olhar e saber que eu sou um indivíduo diferente. Só que não tem como eu afirmar isso, entendeu? Porque isso é um relato subjetivo seu. Exato, mas essa é a minha experiência de realidade. Tipo, como que uma AI não vai conseguir, vai precisar de uma religião, vai precisar se conectar com o externo se ela nem percebe a própria existência. Pra que ela vai ter? Mas eu queria ver essa visão de um esquizofrênico que não sabe se ele tá vendo uma pessoa de verdade ou se é só um fruto de um glitch ali. Eu acho que é meio que isso, né, que o Rodrigo tá falando. Que não é não tem como a gente tentar codificar uma qualia que seja genérica para todos, né? Pedro Terra, palavras finais. Generalista.
Eu só ia falar que acho que a religião tem uma função social muito clara ali, que ajuda a sobrevivência humana, que você tipo, consegue viver em grupos maiores, organizar grupos maiores e não se matar. Você maximiza ali a reprodução humana, né? Então, acho que talvez um dos aspectos culturais ali, esse talvez seja um bem distinto que tem uma função clara de ajudar a sobrevivência ali, com outras formas funcionam. Então, da mesma forma que existem várias formas de se criar plantas que sobrevivem, existem várias religiões ou culturas que conseguem sobreviver da mesma forma, e elas vão se mutando e evoluindo ali. Então, eu diria só que eu parto desse lugar aí, que a religião ela existe porque tem uma coisa que quer maximizar assim, a sobrevivência. Então, tem diretamente relacionado à morte e à vida. Então, ela vai buscar criar dogmas que vão garantir que as pessoas vivam melhor em grupos maiores. E ela faz isso, ela começa de alguma forma junto com o Estado, com a formação de governos, com a hierarquia, questão de cultura. Então, acho que é algo extremamente biológico. Por isso que as AIs talvez não precisem disso, porque elas não morrem, não precisam viver em grandes grupos, não tem esse problema de disputar por comida, ou por sobreviver, ou ficar doente, ou não sei o quê. Tem toda a experiência biológica, elas não têm que passar. Os caras também não precisem de uma religião igual a nossa, você jogos completamente alienígena. Se eles precisarem de alguma coisa que vai maximizar elas, a sobrevivência delas, talvez vai ser alguma coisa, quando a gente bota lá os seus multi-agentes, o sistema multi-agêntico, eles tentam resolver um problema, talvez não pareça religioso para a gente, mas a gente poderia descrever aquilo como religião. Elas encontram como trocar o mel pelo... sei lá o quê. Ela está tentando resolver o problema que deu para ela lá. Sei lá, é isso que eu ia falar. Então, eu acho que faz super sentido. Olha só, tem esse paper da DeepMind, 2024, Cultural Evolution of Cooperation Among LLMs and Agents. Pô, manda esse paper aí para nós. Sim. Porra, mas tanta coisa para estudar, velho. Eu acho que até é isso. Um pouco de agonia. Sim. Galera, eu vou precisar ir. Eu também. Boa. Vamos fechar? Podemos fechar. Bora fechar. Bom, mas aí penso, vai ter meetup, não vai ter? Como é que vai ser? Vai ter, o tema é bom, hein? Vai ter, o tema é bom. Sempre quer no negócio da consciência, da morte, da AI. A gente podia arrumar um padre, né, mano, pra ir. Cara religioso do caralho, que eu posso tentar ver se ele quer participar. Ah, não sei, não. Podia pegar, né, mano, um padre. Stop aí, dá um stop aí nesse vídeo aí, ó. Stop. Peraí, como é que para esse negócio? Meu avô ia ser padre. Tem um tio padre, mano. Vai estar longe, mano. Eu já pensei em virar padre.